Eu queria agradecer você, Rony, e as pessoas que me convidaram e todo mundo que está assistindo, e especialmente a Laura, que fica comigo e segura minha onda 24 horas. Eu nem sei porque ela tem essa paciência, mas também não vou perguntar. Mas ela está agradecida também. Sim, obrigada, viu? Então, é assim. Meu nome é Dimitri. O que eu sempre quis fazer é fotografar. É o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer desde os 15 anos. Né? Eu gosto dessa porra, né? E tenho tentado fazer o melhor possível. Eu comecei na década de 70, na Abril, né? Eu queria muito ir para a Veja, né? E minha mãe conhecia uns caras na Veja, eu fui pistolado. Mas aí, como a gente estava numa época esquisita do Brasil, não que o Brasil deixou de estar numa época esquisita, mas também era uma outra época esquisita. Então eles não punham o menor na rua. E eu queria ser fotojornalista, eu queria estar onde as coisas aconteciam. E aí eles me mandaram para o estúdio. Eu fui fazer Casa Cláudia, que eu achava muito esquisito. Mas aí eu gostei de estúdio, né? Gostei de aprender a iluminar, gostei de aprender a trabalhar com câmera de fole. E aí minha vida fotográfica deu uma guinada para uma coisa mais técnica, mais estruturada, sei lá, mais lenta. O termo é lento, estruturado. Vou retirar estruturado, né? Então, aquilo que eu fazia na rua, eu comecei a aprender luz. E era uma época que era muito difícil aprender isso em algum curso, porque não havia, né? Então, aprendi com muita gente e, e segui essa carreira de estúdio, né? E sempre tive um olhinho para a rua, né? Mas minha formação não é dessa. Né? O que eu aprendi era foto com tripé, foto de 3 dias. Demorava 3 dias para iluminar e buscava alguma perfeição técnica, né? Em detrimento de alguma velocidade. Né? Velocidade nunca foi uma questão. E aí tá, fiz publicidade muitos anos, né? Fiz da melhor forma que eu pude. Há uns 10 anos, eu praticamente estou fora da publicidade, como acho que a maioria dos fotógrafos da minha geração também estão fora. E eu comecei a desenvolver um trabalho autoral, né? E que foi interessante, está sendo interessante. E, e acho que é isso, quer dizer, eu não... A fotografia já me salvou a vida N vezes. Já fiz conflito, já me meti em encrenca, mas a fotografia sempre me salva. Assim que eu vejo o mundo, desde os 15 anos eu tenho 59. Então faz um tempão que eu estou nisso aí, né? Eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal, mas eu tenho feito o melhor que eu posso. E é isso que eu tenho orgulho, não de ter feito bem, mas de ter acordado cedo e iluminado mais e dormido mais tarde, né? E aí tem sido isso. Eu vou... Então, acho que essa é a minha história, né? Eu já me meti em outras coisas, mas a fotografia sempre volta, a fotografia sempre me salva, né? E, de alguma forma, ela sempre me ensinou, desde os 15 anos, né? E nem sempre eu a trato bem, mas ela sempre me tratou bem, desde que eu correspondesse. E é a forma que eu vejo o mundo, né?
com as minhas pequenas tragédias, pequenas alegrias, mas sempre passa na foto, sempre passa uma necessidade de registro, de reinterpretar a realidade de várias formas, né? E é isso. Então, eu vou começar um trabalho que eu comecei 15 anos atrás, que chama Crônica do Mar Perdido, né? Que eu vou tentar ser rápido, que é um livro que estava na gráfica antes da pandemia, assim, tipo 15 dias antes, né? E que eu ia imprimir, ia lançar e depois ia ficar sem saber o que fazer, porque era um trabalho de 15 anos. Quando você termina um trabalho de 15 anos, é mais difícil. E aí veio a pandemia, que eu acho que, de forma universal, mexe com o mundo, de forma individual, mexe com cada um de nós. Que é uma situação histórica, talvez sem precedentes, nem na gripe espanhola, né? E que acho que todo mundo está olhando para isso de alguma forma, cada um com as rimas do seu estilo, né? Acho que nós, fotógrafos, estamos olhando para isso, todo mundo está olhando para isso, né? Isso mudou o mundo, né? Isso vai ser um divisor de águas de alguma forma, ninguém sabe direito o que é. Então, eu estava com esse livro, falando de perdas, de... A primeira parte do livro, aliás, eu queria falar um pouquinho da... Nem sei se eu devia falar, mas, enfim, uma coisa que eu insisto, né, sobre a fotografia analógico-digital. Eu acho que os mais jovens nem acham que isso é um problema. Na minha idade, isso é um problema, porque a gente veio da fotografia chamada analógica. E a gente tem uma revolução lá pela virada do século que muda tudo, que eles chamam de digital, coisa que não é, né? A fotografia sempre foi digital, né? Ela nunca foi analógica. Quem conhece filmes, processos químicos, sabe que o cristal de prata ou é exposto ou não é. E os novos nem se perguntaram o que é analógico e o que é digital, né? Analógico é entender o mundo como campo contínuo. Digital é entender o mundo como campo descontínuo. Existem vantagens e desvantagens incríveis numa levada ou noutra. Os gregos já sabiam disso, né? A gente entende o digital como uma coisa moderna. Não é moderno. Os gregos já sabiam disso, eles buscavam átomo. O que é o átomo? É campo descontínuo, aquilo que não pode ter tomo, não pode ser subdividido. Tá? Então, essa questão é tão antiga quanto a nossa cultura ocidental, né? Ou como a escala temperada na música, né? O piano é um instrumento digital, o violino é um instrumento analógico. Isso sempre foi discutido. E aí a gente faz essa virada, e aí nego fala que a fotografia nova é digital. Porra nenhuma. A fotografia sempre foi digital. O que se inventou foi uma fotografia eletrônica, que foi democratizada com um clique de graça. Isso é muito importante, né? O clique de graça. O clique que eu fazia até 2000 era um clique caro. Então, o meu último trabalho, que eu estou em São Mateus, eu estou em 20 mil cliques. Transforma isso em filme, bicho. É um papo louco, né? Ninguém teve essa possibilidade, né? Eu estou tendo que lidar com um clique grátis, mas essa é a grande revolução. E tem outras, né? Quer dizer, quem define a linguagem hoje de muita coisa é a Adobe, não sou eu. Eu tô mais ou menos refém de tecnologias que a Adobe acha que eu quero fazer. E eu fazia culinária no laboratório, bicho. Eu mexia com metal hidroquinona, e aí punha mais um pouquinho de sulfito, e a minha era diferente do meu amigo. Essa cozinha não existe mais. Pelo menos não de forma comercial. Comercial, esqueci a palavra.
Então, assim, a gente está cada vez mais com menos assinatura, e esse é um problema. E tudo bem, todo mundo fotografa hoje. Todo mundo fotografa hoje no celular. E as coisas são boas, só que elas são iguais. Quer dizer, você não precisa estudar, você não precisa aprender como cozer um filme. Né? Você precisa dar uma olhadinha e usar um plug. Né? Isso é um problema. Por outro lado, todo mundo fotografa, o que é uma grande qualidade. Né? Esse clique democrático é o que a gente esperava. E a gente esperava que isso trouxesse uma idade de ouro para a fotografia, que não foi bem assim, porque ela ficou homogênea. As assinaturas estão cada vez menos assinaturas. Né? Então, assim, eu discordo do termo analógico digital, porque claramente ele está errado, né? Que as pessoas usam. Quer dizer, eu vou falar de fotografia de filme, né, e fotografia eletrônica, nunca de analógico digital, porque toda a fotografia sempre foi analógica, sempre foi digital, nunca foi analógica. Aliás, ela começa a ser analógica agora com o meu sensor. Mas essa é uma outra história que eu não quero me alongar. E, enfim, isso é um pouco de provocação, quer dizer, como que a gente aceita essa verdade estabelecida e não faz pergunta? Quer dizer, a falta de pergunta, a falta de individualidade, acho que é um grande problema. Né? Por que não? Quer dizer, por que não entender o que é? Se o nego está falando isso aqui é analógico, pouca gente sabe o conceito de analógico ou digital. Os gregos já sabiam. Isso não é moderno, não é antigo, são duas formas de ver o mundo. E acho que isso, de alguma forma, influencia a fotografia, tem a ver com foto, que é o meu recorte do universo. Né? E aceitar as coisas prontas é difícil. Né? Acho que um bom fotógrafo não aceita, ele faz pergunta. A ideia da boa fotografia não é responder, mas é perguntar. Né? A fotografia que eu consigo me fazer perguntar e fazer o outro perguntar é a que eu gosto. Né? A fotografia que tem uma resposta, e eu já fiz muitas, já fiz muita merda, é a que eu não gosto. Quer dizer, aquela que me instiga. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um recorte de um trabalho que eu estava fazendo antes do mundo cair na nossa cabeça. Quero, obrigado. Então, eu vou mandar minha tela. Quer dizer, a Laura que está fazendo isso para mim. Aqui? No Bridge. Então, esse era o trabalho que eu estava fazendo antes do mundo cair. Ele chamava Crônicas de um Mar Perdido, né? Que era um livro pronto. Demorei 15 anos para fazer. A primeira parte, e eu pensei nesse livro como um romance, quer dizer, como uma história que eu ia contar. E qual é a história? Né? Da perda do mar da Bolívia. Né? Então, a primeira parte eu fiz das salitreiras, que hoje são chilenas, né? Que foi território boliviano. Né? O salitre foi Ouro Branco, né? E a Bolívia aluga esse lugar, são 400 quilômetros de costa, para o Chile. Em 1880, o Chile faz uma guerra e toma isso da Bolívia. Né? E a Bolívia está procurando esse mar até hoje. Óbvio que isso é uma alegoria daquilo que a gente perde, que nunca vai achar de novo. Né? Então, essa é a região do salitre. Isso tudo eu fiz com a minha 8x10, isso é filme, né? Chapa grande, né? Uma Gerdorf, que provavelmente é um pouco mais velha que eu, mas que ainda está inteirinha, dá combate. Né?
Então, eu fiz esse trabalho, deixa eu ver, coisas que eu gosto daqui, não vou mostrar tudo, que faz a parte do livro, que é o primeiro capítulo, que é a impermanência, né? Quer dizer, que impermanência é essa, né? As coisas que a gente perde, né? Existem ainda 10 cidades salitreiras que são abandonadas e que estão lá, né? Que estão lá conservadas pelo deserto e não tem segunda ocupação. Então, essa primeira parte desse livro, que eu não pude fazer por causa da pandemia, né, é sobre o que a gente perde, quer dizer, o que não é mais, né? As coisas abandonadas, perdidas, que são bonitas, mas que não vão mais acontecer. Aí, a segunda parte são os marinheiros sem mar, né? A Bolívia mantém uma arma que não faz o menor sentido, que é a marinha, né? Então, isso é um marinheiro boliviano. Se ele souber dar uns pulinhos, ele não precisa nadar, porque o maior mar que eles têm é o Lago Titicaca, que tem profundidade média de 2 metros. Então, tem um almirante que não precisa saber nadar. Ao mesmo tempo, ele mantém a esperança. Mantém a esperança no quê? Lógico que a Marinha Boliviana é uma piada. Mas será que é só uma piada? Será que não tem esperança na cara desse cara? Né? Será que... Enfim. E foi isso que eu tentei fazer nesse livro, que não saiu por causa da pandemia. Mostrar outro marinheiro. Esse é outro marinheiro, é o Silva. Né? Esse cara, ele se alista numa marinha que não tem mar. Por que ele faz isso? Uma boa pergunta. Talvez para ter algum apoio financeiro num país pobre, ou porque ele acredita no mar. Acho que são as duas coisas. E eu volto à questão, a fotografia não responde, ela pergunta, a boa fotografia pergunta. E as pessoas podem ver isso da forma que elas acharem melhor. Né? Eu só cheguei na Marinha, foi difícil que eles aceitassem que eu fizesse esse retrato. É lógico que eles têm medo disso, né? Mas consegui. E isso aqui é uma parada militar. Esse é um barco da Marinha, né? Em El Alto. El Alto tem 4.100 metros acima do nível do mar. E esse é um barco de ataque da Marinha Boliviana. Né? E essa é a população que está em volta. Então, são as perguntas. As perguntas... Bom, aí existe a terceira parte desse livro, que é El Alto. Né? El Alto é uma cidade de 1 milhão de habitantes, que é periferia de La Paz. Metade de El Alto é Quechua, que é, na verdade, descendente dos Incas, e a outra metade é Aymara. Né? O Evo Morales é Aymara. E que nem o Lula deu uns dinheiro para eles. E é uma cidade de 1 milhão de habitantes, que eram os fudidos, que ganham dinheiro. E a cultura renasceu. Né? Aquela cultura dos caras que perderam o mar. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um neo-inca com LED chinês. Isso é arquitetura inca no século XXI com LED chinês. Né? E é um renascimento. Uma cultura... Isso aqui é a arte indígena. Se a gente olhar bem, isso parece muito mais oriental do que ocidental. E vou abrir outras coisas.
né? Eu me sinto olhando isso aqui num palácio oriental, meio brega, no meu ponto de vista, mas isso não é ocidental. Existem mais ou menos 200 prédios desse em El Alto, com essa arquitetura, que eu acho lindíssima, embora não seja a minha cultura. Que é o que sobra da perda do mar, da encrenca. Isso aqui é uma... Vou mostrar um teto aqui. Então, como é uma sociedade matriarcal, os grandes espetáculos de luta livre não são de homens, são de cholas. E é muito divertido ver isso. São umas índias lutando contra as índias, né? E o homem assume mais esse papel no espetáculo do que o delas. Isso, para mim, é invertido. E eu acho muito legal. Porque Já dava para fazer uns 3 livros aí, Dimitri. Acho que eu só consegui fazer esse. Então, então isso é a casa de um cara no Cholete. Que é outra cultura, né? Outra levada. Né? Aí esse lugar era onde eu dormia, da janela do meu quarto. Passa o teleférico, né? E tem prédios, e tem os Andes lá atrás. E eu acho que isso é oriental, né? Eu não me sinto no Ocidente. Na verdade, eu estou vendo uma cultura Aymara misturada com uma cultura inca, com LED chinês e atualizada, que não morreu, que está lá. Então, é onde eu estava nesse... Deixa eu mostrar um teto que eu amo. O teto é lindo, bicho. Né? Eu acho esse teto maravilhoso. E ele tem brega. Eu amo esse brega. E aí, bom, essa porra que eu não consegui lançar chama... Isso aqui é a maior feira ao ar livre da América Latina, que ninguém sabe, tá em El Alto. Deixa eu abrir essa porra. Tá, é uma cidade que funciona assim, todo dia. Dia tem criança assistindo a videoconferência. Eu falei alguma coisa errada? Não, tá tudo bem, vai, segue aí. Valeu, Julie. Então, assim, eu adoro isso, né? Então, ali funciona assim, isso é Inca. Né? Inca e Amará, e é bem pouco ocidental. Né? Bom, aí eu estava nessa bagaça, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa antes de sair desse folder. Aí, El Alto começa com o aeroporto, né? Então, eu achei importante fazer os cemitérios dos aviões, porque são aviões que começaram na Segunda Guerra, terminam nos Andes e terminam assim. Que tem a ver um pouco com a impermanência, né? E eles estão lá, né? Estão no aeroporto de El Alto. E as fachadas de El Alto são assim. Né? Enfim. Aí terminei essa porcaria, veio a bagaça do vírus, que causou problema com todo mundo. Né? E aí tá, a gente volta para casa, fica confinado, morrendo de medo de morrer, não pode sair. O medo não é só de morrer, o medo é de matar os outros. Ficou ruim. E aí um amigo me convida
para trabalhar com o SUS. Aí é aquela questão, você vai se arriscar, eu tenho 59, mas é o que eu faço. Vou tentar mudar o folder. E eu decidi que eu ia, né? E deixa eu achar a bagaça aqui, peraí. Não, tá no Users e no Desktop. Dmitry, Oi? Assim que eu tô achando. já posso fazer uma pergunta, Dmitry? Acho que pode, sempre. Sobre esse trabalho da Bolívia, aí, um pouquinho antes de você mostrar o SUS, Ah, esse trabalho você fez em grande formato analógico, que é a sua praia, é isso? fiz com filme em grande formato. Né? A primeira parte, né? Posso mostrar a câmera? Vou tentar Claro. virar. Então, assim. 8x10, né? Então, a primeira parte foi com uma Gerdorf, que é a parte de PB. Vou tentar virar a luz. Né? Então, essa bagaça aqui. Né? Que é essa câmera aqui. Essa. Não sei se está Tira dando do pra ver. compartilhamento. Ah, é. Dá para clicar na tela pequena que ele fala e aparece a tela grande. Então, a primeira parte, que é a parte de PB, que são as salitreiras, foi exclusivamente feito com essa câmera. Tá? Que é 8x10. Que é a câmera que é mais velha que eu. Que é o que eu gosto. Né? Para isso. A segunda parte, aí eu fiz com a Hasselblad e com a Sony. Né? Que é a parte de Elauto. Né? Os marinheiros, até porque não tinha muito tempo, eu fiz com a Sony. Né? A maior parte de Elauto eu fiz com a Hassel, que é uma câmera eletrônica também. A parte PB das salitreiras, e aí a Júlio que está falando, fez comigo essa levada. Então ela sabe que eu levava nas costas. Pois é, a minha pergunta é justamente essa, quer dizer, qual é a sua relação com essa câmera? Não é fácil fotografar com ela, quer dizer, o clique tem que ser muito, muito, muito preciso. Não dá para sair clicando à vontade. Então, Você diz que adora, né? Você carrega ela sozinha ou você tem assistente? Mas qual a tua relação com esse analógico, com essa câmera aí? Você pode falar um pouquinho disso? eu acho que é afetiva, né, Rony? A gente usa a câmera, primeiro, a que a gente tem, né? Quer dizer, mas depois a que a gente gosta mais. Não é... Tá, ela dá combate nas câmeras eletrônicas. Quer dizer, não é que dá combate, não está procurando resolução. Ela entrega a resolução que eu preciso. Mas é gostar da câmera, gostar de montar a câmera, gostar de olhar nela. Né? Ela resolve. Né? Eu tive a sorte de poder ter essas opções, mas eu uso a câmera que eu mais gosto para aquilo. E não é fácil, às vezes, escolher. A Júlia, que estava falando agora há pouco, me acompanhou muito no deserto. Ela sabe o que é levar essa bagaça. Essa câmera eu sugeriria um assistente, certamente. Então, assim, é difícil. Na verdade, no deserto, quando a gente sai do carro, eu posso levar 20 cliques para um dia inteiro. Né? Na Hassel, na Sony, eu posso levar 20 mil cliques. Depende do cartão. Então, é outra relação com a foto. Que eu gosto das duas. Né? O trabalho que eu estou fazendo em São Mateus, eu já levei a Gerdorf 2 vezes. Mas óbvio que eu não poderia fazer com ela. Eu preciso de uma coisa mais rápida, mais leve, né? Encrencado. Precisa ser rápido. Então, mas acho que eu estou falando de mim, não é uma regra, tá? A câmera que eu gosto de usar é aquela que eu gosto dela. Eu preciso me relacionar com a câmera, né? Eu preciso vestir a câmera. Preciso
ela precisa ser íntima minha. Daí funciona, bicho. Aí não importa se é de madeira, se eu fiz update de firmware, cara. É o bicho que eu gosto, né? É o bicho que entende o que eu vejo. Acho que isso, todos os fotógrafos que estão me vendo sabem disso. Aquela que você veste. Nem sempre é a melhor, né? É a mais legal, né? E às vezes para um trabalho você usa uma coisa, para outro você usa outra, mas nem sempre é adequada, é isso que eu queria dizer. Alguém tem alguma pergunta para mudar para o novo trabalho? Dimitri, tem uma pergunta do Alexandre de Paulo, que ele fala: quais conflitos você cobriu e que lição tirou disso? Tá. O único conflito... Eu estou cobrindo agora um conflito gigante, que é a pandemia Sim. da quebrada, né? Que é diferente, né? Há um tempo atrás, eu nem cheguei no front, né? Em 2000, 2001, um amigo me chamou para fotografar em Angola, quando a UNITA ainda existia, o Savimbi estava vivo, né? E Angola é encrencado. E eu nunca tinha feito guerra, cara. E nem era guerra, nem fui para ataque. Meu. Mas é muito encrencado, né? A lição que eu tirei lá atrás, né, é que numa situação que eu estou recuperando hoje, né, coisas que a gente nem dava importância são muito importantes, né? Coleta de lixo é muito importante, né? Acho que todo dia que eu estava em Angola, aí eu vou contar uma história, né? Foi a minha primeira câmera eletrônica, né? E aí, no primeiro dia, eu fotografei uma coisa que eu não devia. Daí um sujeito me apontou a arma e queria um filme. Eu não tinha filme, bicho, tinha cartão, tinha acabado de comprar uma câmera eletrônica. E ele não sabia que existia câmera. Lógico que eu ia dar o cartão. Só que eu não tinha filme. E ele queria o filme para ver lá. Porque ele não podia ter saído na foto, aquilo não podia sair, né? E, porra, bicho. E vai convencer o cara a não me matar? E eu tava dando o cartão. Ele não ficou com o cartão e resolveu não me matar. Né? No dia seguinte, eu comprei filme. Mas eu não tinha nenhuma câmera de filme. Então eu punha no colete. Daí os caras que me pediam filme, eu entregava o filme, eles velavam um filme virgem. Toda guerra é estúpida, toda guerra é idiota e falta conhecimento. Foi isso que eu tirei, meu. Melhor não estar nisso. E nem fui no front. E foi difícil, lógico que foi. Dimitri, é o Luiz falando. Primeiramente, te parabenizar por essa linda camiseta sua, que eu acho que o Juventus mora no coração de todo paulistano. Mesmo que a gente não torça, tenha um outro time, a gente está sempre torcendo para o Juventus também. Quando você disse que as cidades, as salitreiras eram abandonadas, elas eram totalmente abandonadas ou pouco habitadas? Elas estão... É um tipo um Velho Oeste mesmo. Sim, o que acontece é que... Então, o salitre foi descoberto em 1850 e o Chile arrenda esse território boliviano, onde havia salitre. O salitre existia para fazer pólvora, tá? Então, era um ouro branco. Né? Não se faz pólvora, pelo menos a pólvora antiga, sem o salitre. Então, a Bolívia, ao invés de explorar ela aluga para o Chile. Que óbvio que vai dançar, né? Alugou toda a costa para o Chile. Um dia o Chile... Então, em 1880, o Chile... A Bolívia tenta aumentar o aluguel e o Chile dá uma banana junto com a Inglaterra, falando, vocês se fuderam. Desculpa, Júlio. E aí tem a Guerra do Pacífico, onde a Bolívia perde a saída para o mar inteira, porque alugou, fez merda. Ok. Eu já tirei as crianças. Valeu, Júlio. Aí, entre guerras, quer dizer, depois de 1914,
né? Quando a Alemanha é humilhada, eles são proibidos, a Alemanha é proibida de fazer salitre, tá? Só que os alemães têm histórico de serem bons químicos. Então, eles sintetizam um salitre que eles não podiam comprar daquela região. Aí, o salitre deles era melhor e mais barato. Então, aquela região perde sua capacidade econômica 100%. E aí, as pessoas começam a abandonar a cidade, porque ali é deserto, não tem segunda ocupação. Se não houvesse o salitre, não tem nada, então vai todo mundo embora. Só que, ao contrário daqui, lá na Amazônia, do ciclo da borracha, não tem floresta que vai comer. Aquilo é deserto, o bicho fica tudo mumificado. Então, eu tive a sorte de voltar lá, quer dizer, eu e muita gente, e está lá tudo em pé. Então, assim, não tem nada, né? Não tem habitante, não tem quem queira morar lá. Porque ninguém quer morar sem água, um lugar que não nasce nada. Então, continua. As cidades que não foram depredadas para roubarem coisas, continuam lá. Ninguém quer morar lá. Respondi? Sim, respondido, sim. É isso. Obrigado. É só uma curiosidade, essa área do salitre que hoje está no Chile, ela também tem cidades desertas e também não tem habitantes, ou como é que é a relação chilena ali? Então, ali é uma encrenca, né? No litoral, você tem Antofagasta, você tem Iquique, você tem Arica, que são cidades portuárias. Então, isso rola. No deserto, fora São Pedro, a coisa é deserta mesmo. Tá? Não tem o que fazer lá, bicho. É deserto, não vive nada. Chacabuco. Chacabuco tem uma organização alemã que ainda preserva com funcionário, não é? Uns 2, pelo menos. Pois. Virou monumento da Unesco, sim, mas é Unesco, Patrimônio Mundial, né? Uhum. Mas não tem ocupação econômica, né, Júlio? Não Não, tem mas tem nada. uma história interessante. O Pinochet ocupou, fez daquilo um local de tortura. A história ali é sofrida, mas é interessante. Obrigado por a Júlia ter falado isso. Aí você tem um outro problema, assim, 2/3 da população chilena moram em Santiago, que é a capital, lá embaixo, né? 1.200 quilômetros para baixo do que a gente está falando, né? O Chile tem feridas muito abertas, né? Que é a questão da direita, do Pinochet. O norte, que tem muito pouca gente, é apoiador do Pinochet até hoje. E a Júlia sabe o que eu estou falando. Então, assim, eles não querem saber do norte, bicho. O norte tem o que hoje? Cobre, né? E portos. Portos no litoral, cobre nessa região, mas são indústrias muito mecanizadas, que não usam gente. Muito diferente do que havia. Então, basicamente, o Chile não quer saber do norte, mas também não vai perder, né? A não ser do litoral. E eu, bicho, sou um turista. Eu só fui lá falar do Mar Perdido, né? E estava fazendo isso até cair essa bomba na cabeça de todo mundo. Que é séria. Quer dizer, óbvio que é séria. Séria na minha, séria de todo mundo aí. Se alguém não tiver com medo do corona, é louco. Humberston também tinha uns 2 funcionários, mas ainda cobra visitação. É a única que você tem permissão de entrada por $1 de entrada. É tudo Art Deco lá dentro. Isso mesmo. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Posso falar do que eu estou fazendo agora? O projeto da Bolívia, você que está bancando, sai do seu bolso, como é que foi esse investimento? Sim. Né, o primeiro trabalho, que é entre 10, eu vendi essas fotos. Né, vendi... A Júlia está no ar?
Julie? Eu ainda estou aqui, mas eu vou ter que fazer comida para as crianças daqui a pouco. Mas aí Fala você aí. faz das crianças, fala para onde você vendeu, né? Que foi que você vendeu. Para a MEP, a Maison Roupé de la Photo. Foram E não 5 imagens vendidas para a coleção da MEP. E não foi para o MASP também? Na coleção É, do Pirelli? MASP para a coleção Pirelli MASP 3, 5 para a MEP, a Pinacoteca tem a dos estádios. Não, só da Bolívia. Então, assim, a Julie vendeu os Vou ver negócios, só essa, tá bom. ela me deu os dinheiro. Então, eu usei esse dinheiro para... Então, não é tudo do meu bolso, né? Tinha uns dinheiro que o nego pagou. Foi isso. Né? Então, a gente vai fazendo com o que tem, com o que alguém manda, e é isso.